Bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Kennedy Cunha é preso, não tem mais sessão no plenário, esvaziam as casas, outros vão para os bastidores, Temer volta do Japão. Qual o principal efeito político da prisão de Cunha? O Milton, abre uma fase de instabilidade política para o governo Temer que pode paralisar ou até ameaçar a sobrevivência da atual administração. Há 10 dias foi aprovada na Câmara em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que cria um teto para limitar o crescimento das despesas públicas. Aquilo fortaleceu o governo Temer, que deu início a uma ofensiva política para aprovar medidas econômicas no Congresso. Com o impacto da notícia da prisão ontem, como você falou agora, a Câmara suspendeu as atividades, né? Não votou um projeto que desobriga a Petrobras de ser exploradora única dos campos de petróleo do pré-sal, nem conseguiu fazer sessão do Conselho de Ética. É natural algo assim no calor dos acontecimentos. Mas a prioridade do presidente Michel Temer, que volta hoje ao Brasil, deve ser evitar uma paralisação do governo, como a gente já viu acontecer em crises na gestão Dilma, né? O Temer deve fazer um apelo aos líderes partidários para que não interrompam as articulações para votar a PEC do teto na semana que vem, e deverá pedir até que acelerem os trabalhos. O melhor escudo contra uma crise política seria resolver ou pelo menos amenizar a crise econômica. E o recomendável seria apresentar logo a proposta de reforma da Previdência para influenciar aí o debate, a agenda pública de debate, né? Mas assim, importante, Milton, ver os desdobramentos da prisão sobre as atividades do Congresso e do governo daqui em diante. Tem um temor no Planalto de que o Cunha faça revelações que possam derrubar ministros e auxiliares do Temer. E também existe uma preocupação sobre a versão que o Eduardo Cunha vai apresentar da relação que ele teve com o Michel Temer quando o atual presidente da República era vice-presidente e presidente do PMDB. Nos bastidores, o Temer sempre disse a quem o perguntava que ele estava preparado para enfrentar eventuais ataques do Cunha, que o Cunha não tem nada comprometedor a revelar a respeito dele. Essa hora de enfrentar o Cunha chegou, e ela traz incerteza política grave para o atual governo. Para complicar, haverá também aí uma onda negativa contra PMDBistas e tucanos, né? Tem uma nova leva de delações no forno da Lava Jato, executivos da Odebrecht, de operações filhotes, como a do Fernando Cavendish da Delta, e complementos também de colaborações aí, executivos da Andrade Gutierrez. Milton. Olha, todas as vezes que fala em Cunha aí, todo mundo vem agora no pensamento, e aí, vai ter delação premiada? Não vai ter? Ele sempre negou essa possibilidade, agora sempre negou isso fora da cadeia. Na cadeia, muita gente muda. O que você espera de tudo isso? A prisão muda muita coisa, né, Milton? Cunha passou meses dizendo que jamais renunciaria à presidência da Câmara e o fez no início de julho, né? Até hoje, o João Vacari e o Zé Dirceu do PT, eles recusam a possibilidade de delação premiada. Tem gente que resiste. Mas ex-diretores da Petrobras e o Marcelo Odebrecht, um empresário grande, mudaram de ideia após negativas iniciais, após um tempo na prisão, e decidiram delatar. Há uma série de razões objetivas a apontar a colaboração premiada como a única saída eficiente para o Eduardo Cunha. A primeira é de natureza familiar. Ele estava muito preocupado com o que aconteceria com a mulher e uma filha, que são investigadas pela Lava Jato, na hipótese de ser preso. Pode falar para protegê-las. Há também, Milton, a gravidade das acusações e a quantidade de provas, sobretudo do material que veio da Suíça. Então, só uma delação poderia diminuir o tamanho de uma pena de prisão que deve ser bastante severa. Ninguém bem informado em Brasília tem dúvida de que o Eduardo Cunha sabe segredos de figuras centrais do governo, do Congresso, do PMDB, de outros partidos e de empresas com as quais ele lidou no submundo da política, fazendo os favores que fez e cobrando as contrapartidas que cobrou. Então não deve ser levada a sério essa história de que o Ministério Público não teria interesse numa delação do Cunha. Não se trata aí de uma vontade pessoal de procuradores, não queremos porque achamos que temos que fazer do Cunha um exemplo, né? Se trata do que está na lei da delação. Se um criminoso revela fatos novos e relevantes que ajudam a esclarecer delitos mais graves, ele cumpre os requisitos aí para fazer uma delação, portanto, ela seria inevitável. Em mais de 20 anos de uma carreira política ligada ao submundo dos negócios, o Eduardo Cunha, ele atuou como corrupto e corruptor. Ele cobrava propina para ele, mas ele repassava dinheiro para muito político, para muita gente, para ter essas pessoas na mão. Então, certamente o Eduardo Cunha sabe de coisas que os investigadores, com toda a competência que tem, ainda não descobriram.
A prisão do Eduardo Cunha ajuda o juiz Sérgio Moro, procuradores da República e policiais federais a rebater a crítica de investigação seletiva contra o PT. Mas até agora o fato é que foram os petistas os que mais sofreram com os efeitos da Lava Jato. Portanto, o Cunha oferece aos investigadores uma oportunidade de combater tal crítica de modo objetivo. E a gente tem que lembrar, Milton, que o Cunha demorou muito a ser preso. E isso permitiu que ele tivesse um papel central na queda da presidente Dilma. Sem o Cunha na ativa, o desfecho do processo de impeachment poderia ter sido outro. Portanto, esse conjunto de razões, Milton, torna uma delação do Eduardo Cunha muito importante. Tem interesse público uma delação do Eduardo Cunha. Tá certo. Muito obrigado, Kennedy. Até mais. Um abraço.